Batuques e confetes. Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes e chegamos para a alegria da Gabi, ao nosso programa 150. Acho que pela primeira vez o 150 tem mais peso, né, Gabi? Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira. Eu falei, Nath, esse dia ia chegar. Então, gente, esse é o meu momento vitória, tá, gente? Bom, gente, deixa eu aproveitar esse momento no início do episódio, que vocês estão aqui curiosos, vocês estão aqui. A gente quer convidar vocês, dia 10, na próxima terça-feira, né, depois que esse episódio for ao ar, a gente vai estar lá no Coletivo Bar, né, aqui na Tijuca, no Maracanã, na verdade, na rua Visconde de Itamaraty, recebendo uma galera muito legal para falar de um tema que eu particularmente adoro, né? Eu, inclusive, estou super imersa nele agora por causa do Sargento Pimenta, né? Eu tô tocando no Sargento. E a gente vai falar sobre as dores e as delícias do bloco temático, entendeu? Com uma galera muito legal, uma galera que já passou por aqui, vocês vão amar, com certeza. Então aparece lá às 8h30 no coletivo para ver a gente. Gabi, recado dado, a gente hoje também tá aqui, né, recebendo uma pessoa. Eu acho que esse programa 150 tinha que ter uma pessoa assim que marcante, né? Não que nossos convidados não sejam marcantes, todos eles são super marcantes. Mas hoje a gente vai receber uma pessoa que a gente é cobrada há muito tempo para entrevistar, né? A gente demorou ali para conciliar as agendas, mas agora foi. Pois é, Nath. Ó, gente, então, olha só para reforçar, hein? Bota dia 10 na agenda, vai lá assistir o nosso bate-papo ao vivo e vai tomar uma cerveja com a gente, conversar com a gente, entendeu? É aquele momento assim para ter a resenha também, entendeu? E esse nosso episódio dessa semana, gente, é realmente uma pessoa assim que a gente estava devendo, entendeu? Então, Nath, por favor, a gente já fez o nosso momento jabá, então faça as honras da casa e chama o nosso convidado. Bom, gente, hoje a gente está recebendo aqui no Batuques e Confete, né, um dos convidados mais pedidos por vocês e indicados pela galera que passou por aqui. Eu confesso que eu já estava até com vergonha dele ainda não ter vindo aqui, da gente ainda não ter chamado ele. Mas hoje conseguimos conciliar a agenda, deu tudo certo. Bom, a gente está recebendo o Mangueirinha e tem até que puxar um ar para falar tudo que esse homem faz, gente, porque é muita coisa, assim, ó. E provavelmente eu vou esquecer alguma coisa. Mangueirinha é diretor de repique da Swingueira de Noel, né, que eu já me sinto ali, fico flertando com ela, um dia sai. Tá no Cibic, tá no Boitatá, professor de vários projetos, né, entre eles a Bateria Team, o Favela Brás, que já passou por aqui. Mangueirinha, esqueci de alguma coisa? Então, tem a lanchonete, né? Lanchonete, que é na Gamboa. Uma aula também com crianças e com professores também da lanchonete. Temos... O que temos mais? Favela Brás, que você já falou. O Herdeiros da Vila, que é a minha paixão, né? Que é de fato a minha escola de coração, onde que eu aprendi tudo ali no Herdeiros da Vila. Sou fundador da agremiação, e até hoje tenho essa responsabilidade de poder estar ajudando na bateria, de poder convocar um mestre de bateria, fazendo o papel que o meu mestre fazia, né, que era o José Belmiro Lima, o Trambique, e hoje eu faço esse papel de convocar os mestres de bateria do Herdeiros da Vila. Nossa, eu fico pensando como é que você dá conta de tudo isso, Mangueirinha. Quando a gente faz com amor, né? Quando a gente gosta, aí não tem como, né? Passa a ficar fácil, porque é prazeroso. É uma coisa que eu faço com muito prazer, né? Eu adoro trabalhar com criança. Desde que eu me conheço como criança, eu trabalho com criança, porque eu já era novo e já tinha essa responsabilidade desde a bateria mirim, do mestre Trambique, né? Então, gosto muito disso. Mangueirinho, por falar em criança, a gente tem um clichêzão aqui que a gente não consegue desapegar dessa pergunta, que a gente é perguntar como é que o carnaval entrou na tua vida. Então, o carnaval ele entra na minha vida desde sempre, porque minha família era uma família carnavalesca, musical, tanto parte de pai quanto parte de mãe. Eu já tenho um apelido de Mangueirinha porque meu pai veio da Mangueira, meu pai nasceu na Mangueira. E meu pai veio morar em Vila Isabel, no Morro do Pau da Bandeira, e quando ele chega, pré-adolescente,
ele recebe esse apelido de Mangueira, né? E quando eu nasci, não tinha como escapar, né? Então, Mangueirinha. E desde que eu me conheço, eu já bem novo assim, eu me lembro que minha mãe e meu pai, eles tinham ala comercial no Salgueiro. Minha mãe era diretora de ala do Salgueiro e meu pai era diretor de harmonia. Então a minha casa no carnaval era um ateliê, né? Eu lembro que no meu quarto ficava as fantasias, as trocas de roupa, as pessoas iam lá para experimentar as fantasias, né? Isso vem muito na minha memória, assim. E musical, né? Porque meu avô, parte de pai, meus tios, todos eram muito musicais. Parte de mãe também. Ainda tem a parte da religião, que da parte da minha mãe tem a Umbanda. Então fui criado praticamente dentro de um terreiro, porque eu ia com a minha avó. Enquanto minha mãe e meu pai iam para um samba, e eu não podia ir, então eu tinha que ficar com a minha avó e com o meu avô. E todo sábado era dia de sessão, então eu tinha que ir. Então o batuque, o tambor, já faz parte da minha vida desde sempre. Mangueirinha, você falou de uma pessoa também, a gente, ali no início, que é uma pessoa que também aparece muito por aqui, infelizmente a gente não tem mais como trazer, né? Que é o mestre Trambique. Eu vejo que ele foi muito presente, né, na vida de toda essa geração que tá na vila agora, tá presente, assim, todo mundo que passou aqui, começou quando o Macaco veio, o Macaco Branco falando dele, depois dele, todo mundo em sequência, todo mundo fala da importância que o mestre Trambique teve para vocês, né? Então, o Trambique eu considero um dos primeiros, assim, educadores musicais, tanto da comunidade do Morro dos Macacos, como do Pau da Bandeira, porque é o cara que já, naquela década de 70, já se preocupava com aquelas crianças que ficavam no morro, andando para lá e para cá, sem ter muita coisa para fazer, né? Aí é onde que ele funda uma bateria mirim em 1976, né? Funda essa bateria, porque ele via uma molecada também batucar em lata, sempre teve essa tradição em Vila Isabel, na comunidade do batuque nas latas, né? E ele vendo isso, ele fundou essa bateria. E aí essa bateria vem gerando há anos vários ritmistas, né? E ele faz o grande celeiro de ritmistas assim da Vila Isabel, né? Para a bateria da vila. Então é um cara que a gente não esquece nunca, tá sempre presente na nossa memória. Sou muito grato. Entro na bateria mirim por volta assim dos 5, 6 anos, né? Meu pai e minha mãe me levam, eu moro numa rua e o Trambique morava na rua de cima. Então, aos sábados, ele começava o ensaio, assim por volta das 4 horas da tarde, quando o sol baixava um pouquinho. Ele começava a tocar um repique na rua e parecia que esse repique ele soava nos 4 cantos da comunidade. E a molecada vinha saindo, vinha surgindo de tudo quanto é becos e viela, né? Ia chegando ali, próximo dele, e ele ia distribuindo os instrumentos, um para cada, você pega isso, você pega aquilo, pegando na mão, explicando, ensinando. Os mais velhos que começaram com ele, né? Já ensinando a gente como é que tocava. E é uns caras assim, ímpar. Tanto na minha vida musical, no que eu faço hoje, como na vida de muita gente em Vila Isabel. E foi desse repique aí que surgiu o teu flerte com o repique? Então, eu sempre gostei do repique, porque é um instrumento abusado, né? É um instrumento que você precisa de um raciocínio muito rápido, né? É um instrumento que, quando ele é colocado na sua mão, você tem que se defender da melhor forma possível. É um tambor, né? Eu considero ele, de fato, assim como o tambor de um dos tambores
das nossas religiões africanas, né? E ele toca como um, né? Ele é o responsável por chamar a bateria, ele é o cara que faz o solo, ele é o cara, é o espala, né? Se fosse uma orquestra, né? Como é uma orquestra de percussão, ele é o cara que desenvolve, e é encantador, né? Quem não se encanta por um repique bem tocado? E a gente tinha o Corellia, na minha época, falecido Corellia, que era o cara. E quando viu o Corellia tocar, aquele som que ele tirava do repique era encantador. Eu vou ser sincera contigo, Mangueirinha, eu toco é muito ousadia minha falar, eu tô aprendendo a tocar caixa, né, tava lá no celeiro com o PV, agora tive que sair por causa do horário, tô no sargento com o Zé, tentei conciliar os 2 no tempo, não consegui, mas quando eu escuto o repique, eu falo: "Pós-caixa vai ser o repique", assim. Eu tenho muito medo da mão, né, porque eu já vi gente bater e ficar com a mão inchada na hora de bater no lugar errado, mas eu acho que o som do repique é o que você falou, né, o que chama, assim. O repique, ele de fato é bonito. E esse medo da mão é técnica. É técnica. Você tocando, ele sempre você vai adquirindo essa técnica. Porque de fato não tem um porquê machucar a mão, né? É o mesmo slap que você tira de, um, de uma conga, que você tira de um timbal, né? E você com aquele cuidado, também tem que ter um cuidado, e você vai tirando aos poucos, e quando vê, você está tirando à esquerda ou à direita, né? Alta e bem confortável. É um repique, é uma paixão. É minha meta pós-caixa, assim, o meu problema com a caixa é a coordenação motora, né, mas esse ano tá indo, pós-caixa vai ser o repique. Ah, legal. Tô te esperando lá na vila. Vamos, não, eu vou é minha meta de vida, gente, eu vou sair na vila um dia, em algum lugar eu vou sair na bateria. Com certeza, mas já começou lá no celeiro de bamba, na mão dos meus amigos, então, Cassiano, PV, Máriozinho, aí é só fera braba. Ai, tô morrendo de saudade deles. E a gente fez, aqui no podcast, a gente tinha um quadro no YouTube, agora a gente deu uma parada por essa questão toda de horário, mas que a gente ia várias oficinas mostrar o trabalho das oficinas, né? E a gente foi uma das coisas que me deixou mais feliz, assim, foi ir na oficina do celeiro e trazer todo mundo, trazer o depoimento de todos os professores, assim, e todos eles falaram do Trambique também. E como é que foi o processo deles para formar o celeiro, que eu acho que eu sou apaixonada pelo aquilo lá, sabe, assim, eu não tô mais fazendo as aulas, mas sempre que posso eu dou um pulinho lá para ver todo mundo. Mudou muito a minha relação, assim, eu sempre fui vila, sou praticamente nascida e criada aqui, vim morar aqui com 1 ano e pouco, mas assim, eu era vila de ver a escola desfilar na 28. Tá dentro da quadra ali, tá toda semana com compromisso de estar ali, tá convivendo com aquelas pessoas toda semana, mudou completamente. Para mim foi uma escola muito maior do que uma escola de percussão, assim. Eu digo com toda certeza que é uma escola de vida também. Não, com certeza, você fazer parte de uma agremiação, você poder dividir o seu dia, dividir as suas preocupações, também tem isso também, né? A gente recebe vários ritmistas, aí às vezes o ritmista chega, quer conversar um pouquinho com a gente, chama a gente no reservado. Então é uma parada que envolve muita coisa, envolve emoção, envolve amor, envolve paixão. Eu vejo até hoje, né? Quando o Tinga dá o grito de guerra e a rapaziada se emocionando, chorando. Então passa um filme na cabeça ali, a gente vê que aqueles meses que a gente se dedicou tanto ali, toda semana ensaiando, gente que no trabalho tem que sair um pouquinho mais cedo, o cara dá um jeito, é ritmista com problema financeiro mesmo, de passagem, que às vezes o cara não tem, pega emprestado, ou às vezes o cara tira de uma conta, de uma compra que vai fazer, mas o cara chega no ensaio, aí o cara ainda dá uma ideia, poxa, a gente faz às vezes um jogo duro, para deixar também muito fácil, né? Mas a gente entende completamente como é que é a vida do ritmista, que é uma vida dura pra caramba,
e a gente respeita pra caramba, respeita todo o amor que ele traz pro nosso pavilhão, né. E isso vai envolvendo, né. E quando chega no dia do carnaval, na avenida que você tá dentro daquele box, e você escuta o grito de guerra da sua escola, a emoção você não consegue segurar, né. Aí vem a Flora e você começa a chorar, e começa uma opção de marmanjo na bateria, chorando pra caramba, e a gente também não pode se emocionar muito como diretor pra gente segurar a marimba dos caras, né, senão fica complicado, se chorar o ritmista, chorar o diretor também, aí daqui a pouco chora o mestre, aí ferrou. Mas aí é muita emoção mesmo, é muita Eu emoção. eu imagino, eu tive um gostinho muito pequeno quando teve a formatura do celeiro no final do ano, tinha acabado de entrar, né. E aí eles levaram de surpresa pra tocar com a gente tocou o Kizomba lá, né. E cara, tá tocando Kizomba ali, com o Gera cantando, eu falei para o PV depois, eu falei: "Eu não sabia que tanto que eu precisava disso na minha vida", porque eu chorava que nem criança. Ai, que legal. É emoção mesmo. Aí você vê a responsa que é uma escola de samba, o que que é um pavilhão, né? A importância que uma escola de samba ela tem para uma comunidade. Alguns anos atrás, comunidade só morro, pois comunidade, morro e asfalto, né? Então, é importante porque quando você está naquele ambiente, quando você está dentro da quadra, quando você tá desfilando, e aí você não vê diferença em ninguém, né? Não tem quem é a pessoa que tem um poder aquisitivo maior, a pessoa que tem um poder aquisitivo menor. Todo mundo se abraça, todo mundo vai cantar o mesmo samba, todo mundo vai defender o mesmo pavilhão. Então, a escola de samba é de fato uma escola de verdade, uma escola que une as pessoas, né? E não tem preconceito, é extremamente inclusiva. Então, por isso que eu até passei a trabalhar com a deficiência por causa disso, devido a isso. Agora, deixa eu te perguntar um negócio, Mangueirinha, que o Salgadinho passou aqui há umas semanas atrás, e eu perguntei pra ele: "O que que vocês estão preparando para o Guibala aí? Porque eu tô muito curiosa pra ver como é que vai ser essa releitura de samba". Aí a resposta dele foi: "Mangueirinha tá vindo por aqui, pergunta para o Mangueirinha, não pergunta pra mim, pergunta para o Mangueirinha". Então eu perguntei pra ele também, perturbei, mas ele disse que não podia falar nada. Então tô passando pra ti essa bola. Então, de Balá, um excelente enredo, um excelente samba, né, um samba antológico, assim. O samba por si só, ele já sobressai, né. Então a bateria, o nosso mestre Macaco Branco, ele tá preparando, já preparou algumas coisas, né, mas ao decorrer dos ensaios, a gente vem sempre pontuando alguma coisa. A gente começou essa semana a passar uma das bossas, né, então a bossa ela vai se encaixando, depois que a gente já sabe o samba, no caso, como a gente já sabia qual era o samba, então deu tempo, bem tranquilo para o mestre pensar, fazer experiências, né. Então a gente já tem algumas bossas prontas, já estamos colocando, já colocou a primeira, e aí a gente vai encaixando devagarzinho, vendo o que que dá certo, o que que não dá certo, melodicamente. E a bateria da Vila é uma bateria de muito ritmo, né. Bateria da Vila é diferente de algumas outras baterias, ela possui nos seus médios, ela possui o repique, o tarol e a caixa, né. Então ela tem uma conversa ali entre esses três, e tem que ser um bate-papo muito bem feito, né, para não poder embolar, juntando com o chocalho, o Ica e tamborim, e primeira, segunda e terceira, então a gente tem um conjunto ali que a gente tem que trabalhar muito bem. E aí, o Macaco, tô suspeito de falar,
mas para mim é um dos melhores mestres de bateria que nós temos na atualidade. Moleque novo, músico, muito capaz, e tem macaco é um repique, né? Tem um pensamento sempre à frente. Então ele sempre vem com bossas assim, que além do samba ser bom, ele consegue colocar o samba num patamar maior ainda. São bossas muito inteligentes, bossas dentro da melodia característica da Vila Isabel. Vila Isabel não é uma bateria de grandes bossas, assim, de bossas mirabolantes, né? De muita pergunta e resposta, mas são bossas dentro da nossa característica, dentro da nossa melodia, que deixa a gente bem confortável de tocar. E os nossos sambas, assim, são bem melodiosos. E esse samba de Ugibalá de 93, pô, a linha melódica dele é uma obra de arte. Eu tô na expectativa, Mangueirinha, para isso aí. Vamos, né? Mas você também comentou, falou muito sobre o carnaval ser muito inclusivo, tudo, né? Até um tempo atrás passou aqui, né, o Matheus Fonseca, né? E ele comentou sobre esse projeto que antes era o TI das escolas, né? Tudo, né? E você teve essa ideia, né, de fazer botar alunos, né, para estudarem instrumentos de percussão, tudo. Como é que surgiu essa ideia, assim? Como é que você começou a se envolver com esse projeto? Sai de dentro da Marquês de Sapucaí esse pensamento. Eu trabalhava já com essa parceria com a TIM desde 2005, né? Então eu era um dos professores, era um mestre da bateria da TIM, no TIM Música nas escolas, que foi uma bateria que eu comecei a dar aula na comunidade do Curral das Éguas, em Magalhães Bastos, no CIEP Oswaldo Aranha. Então a maioria da minha molecada de lá era ali Padre Miguel, Vila Militar, né? Então a maioria deles ali, a escola deles é Mocidade Independente de Padre Miguel e a Vermelha da Vintém, Unidos de Padre Miguel. Miguel, é que eu tava abrindo o microfone. Acabou ficando em cima de você. Mas Unidos de Padre Miguel. E uma molecada que não tinha contato com bateria. E ali eu começo a ensinar eles, né? E vem uma molecada dali da Zona Oeste toda. E bate na minha mão ali o filho do mestre da mocidade, um dos mestres que foram da mocidade, o mestre Bereco. Bate na minha mão também um menino que já saía na estrelinha da mocidade, que é o Pedro Ivo, que é hoje um dos meus braços direitos em todas as minhas aulas, em todas as minhas oficinas, né? E ali eu começo a trabalhar com eles, não só o samba, mas um passeio pelo Brasil ritmicamente, né? E com a família do Pedro Ivo, vem um garoto chamado Leonardo. E o Leonardo, ele tinha uma deficiência, né? Tanto motora, né? Ele tinha uma deficiência nas pernas, ele tinha uma deficiência também na mastigação. E ali começou aquilo todo. Eu, sem querer, eu já estava trabalhando com a deficiência sem perceber. Porque eu tinha que ter todo um cuidado para poder trabalhar com ele. Tinha todo um trabalho diferencial dos outros, né? E eu já estava começando a trabalhar ali, tudo bem, mas isso não percebia. Foi quando um desfile de 2009 para 2010, a bateria passando na avenida, quando chega no final do desfile, do lado esquerdo é destinado às pessoas com deficiência. Eu vendo aquilo ali, eu vindo ali na bateria. Quando a bateria passa ali, eu vejo um alvoroço, cadeirante, cego e pessoas com outras deficiências, né? E pegando aquela energia da bateria, e aquilo me dá um estalo. Me dá um estalo. E eu fico hipnotizado olhando aquilo ali. Eu já passei por ali tantas vezes, mas nunca tinha percebido, né? Mas naquele momento aquilo me estalou e eu fiquei desfilando de lado, olhando aquela cena, e saio do desfile
com aquela cena na cabeça, né? Aí eu falei cá pra mim, pô, já tô dando aula já há bastante tempo. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa pra esse povo, né? Tem que incluir ele dentro do samba. Mas, sem ter experiência nenhuma, né? E trabalhar com alguma pessoa com deficiência, mas já trabalhando, porque o Léo estava na minha oficina, na minha aula. Aí eu vou para casa, fico pensando naquilo, aí dou uma leve pesquisada para ver o que já tinha trabalho de deficiências, assim. Aí tem um Benjamin Constant, que já tinha um trabalho musical. Aí eu falei, pô, já tem um trabalho musical com pessoas cegas, cara. Eu quero fazer uma parada diferente. Pô, eu vou trabalhar com surdo. E aí, pô, trabalhar com surdo, mas como que eu vou dar aula para surdo? E aquilo na minha cabeça. Mas eu acho que tem algumas coisas assim, eu acho que o cara lá em cima, ele aponta, né? E fala, tu tem que fazer isso. E vai te capacitando para fazer isso. Porque até então, a única pessoa surda que eu tinha contato era a filha de uma amiga da minha mãe, que era bem distante, né? Assim, eu não tinha como conversar muito com ela, mas era a única pessoa surda que eu conversava. E veio isso na minha cabeça, e eu falei, vou trabalhar com surdo. Cheguei pro meu coordenador e falei para ele, olha, eu quero trabalhar com a deficiência, com pessoas surdas, e próximo lá do antigo Jardim Zoológico, em Vila Isabel, tinha uma escola para crianças surdas. Aí eu falei, pô, Vila Isabel, né? Perto de casa, vai ser legal. Aí ele falou, mas você sabe trabalhar com essa deficiência, com pessoas surdas? Eu falei, sei, claro. Sei trabalhar. Não sabia nada, não sabia dar nenhum passo para frente. Sei trabalhar. Aí meu coordenador... confiança, vai querer as coisas, a gente vai fazer resolvendo no caminho, né? Vai acertando. Rubens Purim, que a gente tem essa parceria até hoje, né? Ele falou, então escreve alguma coisa aí, fala qual é a sua vontade, que eu vou levar ela para a empresa, para ti, né? Aí eu escrevi alguma coisinha, pá. Ele levou, a tia achou interessante e me deu carta branca para mim poder correr atrás do colégio para poder dar aula. Fomos lá fazer uma reunião com a diretora, fomos recebidos muito bem, mas a porta não foi aberta, né? Ficou meio entreaberta. Mas ela me indicou uma escola no Grajaú, chamada Pilar Velasquez. Só trabalhava com crianças surdas. Na outra semana fomos lá, demos a proposta, não demorou muito, a proposta foi aceita de imediato, começamos a aula. Montei minha equipe. E qual era a minha equipe? A minha equipe eram os meus alunos. Então, os meus alunos mais velhos, eu chamei eles para poder trabalhar comigo e chamei também alguns alunos que eram da orquestra. Foi nessa que o Matheus veio para mim, né? Para cada naipe, um instrutor, mais a minha intérprete de livro. E começamos na cara e na coragem. Eu comecei a dar aula para eles e fui montando a aula, né, de acordo com o que eu percebia deles. O que eles me traziam, eu fui me adaptando, mandei construir uns tablados de madeira para vibração, né? Eu tinha um relógio no pátio, de relógio de parede, que eu usava como metrônomo. Eu tenho um parceiro, muito gente boa, que criou um método chamado O Passo, que é o mestre Lucas Ciavata, na qual tenho muito carinho e muito respeito. Peguei essa ferramenta também, peguei a ferramenta maior, que é a nossa ferramenta das baterias de escola de samba, e querendo ou não, a gente já trabalha sinais, né? Na avenida, nós não temos como falar com os ritmistas. Então, nós já trabalhamos os sinais ali. Então, eu peguei toda essa minha experiência de avenida, a experiência com os meus mestres, por onde eu já passei, e trouxe essa experiência para esse trabalho.
E aí eu fui montando as minhas ferramentas, né? Aí fui vendo como que um se comportava, de que forma eu poderia chegar nele. Aí eu tinha surdos que 100% que não escutava nada, tinha alguns que escutavam alguma coisa, e assim, devagarzinho, eu fui montando, demorou, fiquei nervoso. A diretora do colégio percebeu, mas falou para mim: Mangueirinha, quando você menos esperar, você vai ver que vai sair alguém. Aí eu falei: não, tudo bem, tô, tô, tô nervoso, mas não vou desistir, né? E aos pouquinhos, saiu um toquezinho de tamborim dentro do tempo, saiu um surdo tocando no tempo, saiu um toque de caixa, mais ou menos, e assim fui montando, fui montando, fui montando, e graças a Deus montei uma bateria com crianças surdas. Acredito eu que uma das primeiras baterias, não sei se no Rio de Janeiro ou no Brasil, ou até fora do Brasil, uma bateria com instrumentos de samba de enredo, né? Eu ainda não vi, até hoje eu ainda não vi, com pessoas surdas. E montei uma bateria com muita excelência, e acredito que eu chego no ápice, assim, dessa bateria, quando eu sou convidado para me apresentar na Mangueira da Manhã, na Feijoada da Mangueira, assim, de uma hora para outra, né? E meu coordenador: você está preparado para ir? Eu falei: sempre, estou preparado. Era mais um desafio, e levei minhas crianças lá, fui muito bem recebido pela Estação Primeira de Mangueira. Achei importante eles passarem pelo aquele palco ali, que é um dos palcos mais renomados do samba de enredo, né? Assim, onde que passou e passa várias pessoas importantes pro samba. E quando eu chego lá, muito bem recebido, boto as crianças no palco, a gente começa a tocar. Não é falado que as crianças eram surdas, e a gente faz a nossa apresentação. Depois vem a bateria da Mangueira do Amanhã, eu junto as duas baterias, consigo colocar as duas baterias para tocar no andamento confortável para minhas crianças, né? Foi uma apresentação de fato linda, uma apresentação que me emociona até hoje em falar. E quando chega ao término, o apresentador da Mangueira informa que eram crianças surdas. Quando eu olho para trás, eu vejo a quadra toda, os braços erguidos, aplaudindo, né? Um aplauso dos surdos. E aí, quando eu olho para o lado, eu vejo os pais em pranto, chorando, né? E aí eu vi que a guerra não estava ganha, mas uma das batalhas eu ganhei. A satisfação de ver eles assustados, porque não é um ambiente para eles ali, não era um ambiente deles, né? Eles não eram acostumados com aquele ambiente, né? E eles com os olhos estatalados ali, olhando aquela quadra cheia pela primeira vez. Alguns entraram numa quadra de escola de samba, mas os pais, assim, numa emoção ímpar, né? E eu falei: pô, essa batalha tá ganha, mas a guerra vai continuar. E saímos dali, graças a Deus, muito feliz, e vamos para frente. A escola fecha em 2012 para 2013. O meu coordenador, ele passa para o centro de referência Arthur da Távola, na Tijuca. E quando eu chego lá, eu falo para ele: olha, já estamos ajudando bastante crianças surdas, vamos abrir para mais crianças com outras deficiências? Ele falou: qual deficiência? Eu falei: eu que vim, eu estou com braços abertos. E aí foi chegando cego, Down, crianças com alguma paralisia, autista, né? Em 2013 eu abro para todas as deficiências, e já passou lá por mim, perdi a conta de crianças que passaram pela minha vida, e é
E o que me faz seguir, né, esse trabalho. Irmã Guerrinha, você falou uma coisa no início, mas que eu acho que bate muito com isso, né, que a gente fala, é a força do tambor, né, a força da percussão, como ela traz, ela une todo mundo, assim. Eu sou, por exemplo, eu sou uma grande admiradora das religiões afro, mas eu não sou iniciada. E aqui perto da minha casa tem um centro que eu escuto, inclusive eu estou escutando agora o atabaque. E eu escuto aquele atabaque, eu não sei te dizer, assim, me arrepia, me dá um negócio aqui que eu não consigo explicar, assim, que ele me transmite essa força. Eu acho que a força da batucada é muito, né? De quanto mais ancestral o instrumento, mais forte é. Então, o que que é um atabaque? É uma árvore, é uma semente plantada, vem da terra, tem raiz, não tem como ter mentira. É uma semente que é plantada, que nasce, cresce, é cortada e dali surge um atabaque. Não tem como mentir, não tem para onde correr. A força é do chão. Então, quando toca um tambor, seja o tambor que for, a energia que ele transmite, que ele passa, é muito grande. E não tem quem não, não bate um pezinho, não vai se sacudir. Você chega numa roda de samba, por mais acanhado, acanhada que você seja, chega um momento ali que você não percebe, mas o seu corpo começa a exalar tudo que está acontecendo naquela roda de samba. Você começa a cantar, você começa a se mexer, se movimentar, você bate palma, você toca numa latinha, você bate no seu próprio corpo. Então é uma coisa que não tem muita explicação, é inclusiva, recebe todo mundo de braços abertos, né? Dependendo condições financeiras, da cor, da religião, todo mundo batuca. É muito forte, assim. Eu acho que é uma das coisas que mais mexe comigo é essa a vibração, né? Eu acho que tem muito a ver com o teu trabalho com as crianças surdas, né? Porque eles não escutam, mas eles sentem a vibração. Muito, muito, muito. Por isso que criei umas plataformas de madeira para eles tocarem em cima, porque aí a vibração vinha mais, né, para eles. E aí foi bárbaro, bárbaro. Você imagina, só de você falar, eu tava aqui já, eu sou emotiva, né? Então já deu uma suada aqui pelos olhos. Ah, legal. É muito emocionante, sim. É gratificante. Os relatos que eu tenho dos pais, cara, é uma parada assim que é agradecimento, sabe? Eu às vezes não sei nem. Eu, f- eu fico meio sem graça, porque eles me colocam às vezes num lugar que, para mim, eu não acho, sabe? Para mim é muito normal a aula. A minha aula é muito engraçada com os meus alunos. A gente ri o tempo todo. E olha que eu brigo com eles. Eu chamo a atenção. E dentro da sala, quando entra dentro da minha sala lá, não tem deficiência. Se eu for chamar atenção, na hora. Eles me conhecem pelo olhar. Quando eu não estou satisfeito, eu olho para eles já sabem que eu não estou satisfeito. E eles vão mudando já a postura. Isso eu peguei muito do meu mestre Trambique, que eles também só olhava para a gente, né? E a gente acertava o corpo se a gente tivesse errado. E as minhas crianças é da mesma forma, assim. E as mães vêm me relatar coisas maravilhosas. Criança que fazia terapia e que não conseguia se comunicar, depois que entrou na bateria, pô, passou a se comunicar melhor. Criança que não abraçava a própria mãe, passou a abraçar. Eu tenho aluno hoje, eu tenho um deles que está nadando no Flamengo, é federado, tem uma deficiência, mas não tenho como, o menino é muito bom
e a bateria conseguiu abrir os horizontes assim para ele, cara. E ele hoje é um moleque que de vez em quando passa lá para me ver, e é um moleque grandão, me abraça apertado pra caramba. Pô, e só felicidade, só alegria, né? Só satisfação. Eu conheci o projeto, né? Assim, a primeira vez que eu confesso que eu ouvi falar foi quando a gente trouxe o mestre Jordão aqui, né? E aí, desde a primeira vez, eu falo pra Gabi, a gente tem que ir lá um dia, amiga. Eu preciso muito conhecer isso. É muito bonito isso que vocês fazem, né? Assim, toda vez que vem alguém aqui que faz parte, que já passou, é uma das coisas que a gente aborda, porque é muito legal. Mas uma parada, como você falou do Jordão, ninguém faz nada sozinho, né? Então eu tenho uma equipe muito competente, desde do meu coordenador, né, a todos os meus professores que trabalham comigo. Para cada naipe, eu tenho um professor. Então a gente aprende ali junto, né? É uma troca de informação. É o que eu falo sempre. É uma via de mão dupla, né? O que vai, volta. Então, eu aprendo com eles, eles aprendem também um pouquinho comigo, e assim a gente vai formando essa rede e essa corrente bem forte. E a gente tá falando disso, né? Você falou sobre o método do passo. Eu confesso, eu já era admiradora do passo antes de estar trabalhando com ele, assim, quando só conhecia na teoria. E agora, conhecendo na prática, eu até brinco. Quando teve, eu tô lá no Sargento, né? Quando teve a apresentação, eles perguntam por que você entrou, e todo mundo fala por causa dos Beatles, por causa dos Beatles. Eu falei, não, comigo foi por causa do passo, depois por causa de vocês, e terceiro veio os Beatles. Confesso que foi uma coisa extra, assim. E agora, usando o passo para aprender, eu sou muito fã, assim, do Savata, sem conhecer ele, mas, assim, o método é encantador, né? E vocês conseguem transmitir isso, é o corpo, né? O corpo fala com o passo. É o seu professor dentro do seu corpo, né? É você poder ter condições de estudar sozinho. É muito legal quando você tá estudando e o professor fala, ó, abre o livro na página tal, lê, faz o exercício, semana que vem tem prova. Tem pessoas que são safas, que vai abrir o livro, vai ler ou nem vai abrir o livro, só na própria explicação do professor, já vai chegar em casa e vai mandar ver. Tem outras pessoas que vão ter um pouquinho mais de dificuldade e mesmo lendo o livro, não vai conseguir decifrar o que tem que ser feito. E o passo é uma parada que é totalmente diferente. Você vai levar o professor para casa, você vai levar o livro para casa e você vai levar a forma que você tem que aprender, o caminho que você tem que aprender. Por isso que eu sempre trabalho com várias ferramentas, porque a minha dificuldade é a dificuldade também de um aluno. Então, eu já sofri muito na música, assim, para aprender algumas coisas, e ainda tenho minhas dificuldades, né? Então, eu sempre procuro ter várias ferramentas em mãos para poder chegar no aluno da melhor forma possível, e o passo é uma das ferramentas, assim, que me deixa muito feliz, né? Eu sempre começo minhas aulas, eu sempre levo primeiro tudo que a gente tem da oralidade. Porque a minha metodologia é da oralidade, é oral. Não tem livro. Pode procurar em qualquer biblioteca, as melhores livrarias do mundo, e você não vai ver. Para você aprender o samba, para você aprender o maracatu, para você aprender o jongo, você tem que estar com um mestre. Você tem que ir lá, ver o sotaque do cara, ver a respiração do cara, porque senão você não consegue colocar. Então eu tive isso, graças a Deus. Eu tive um mestre que me ensinou. Então eu procuro passar dessa forma essa parte oral para as crianças, com onomatopeias, né? Cada toque de instrumento
cada instrumento, eu tenho uma onomatopeia para poder passar para eles, né? E aí vai para o corpo, e aí vai para a mesa, e aí vai para a parede, e aí a gente vai inventando várias coisas até eu conseguir chegar nele e ele conseguir entender. Enquanto ele não consegue entender, eu não paro de jogar ferramenta. Então, por isso que eu tenho que ter várias ferramentas para poder suprir ele da melhor forma possível. E essa coisa de conviver com os mestres, né, eu acho que é uma coisa que, assim, eu escutei isso uma vez, eu acho que foi do Cadu, lá do Sargento, e que ficou muito na minha cabeça, que assim, não adianta você saber tocar muito bem, você pode saber tocar muito bem maracatu, mas se você não conversa com da onde o maracatu vem, você só sabe tocar. Duas experiências muito marcantes que eu tive, assim, acho que depois dessa conversa ele acendeu uma luzinha na minha cabeça, e aí toda chance que eu tenho, eu tento, mesmo sem, ano passado eu me enfiei numa oficina com a mestre Joana, sem nunca ter pego no AB na minha vida. Fui passar essa vergonha. Mas assim, eu precisava conhecer aquela mulher sem ser na entrevista, sabe? Eu quero muito Sim. conhecer ela aqui, mas eu queria muito conhecer ela ali, no lugar dela. E antes da entrevista, eu queria ter essa experiência com ela. Passei a vergonha, mas saí de lá conseguindo fazer um barulho. Fiquei muito feliz quando ela encostou em mim e falou assim, vai pra turma de iniciante. Eu falei, amém. Essa turma que eu tenho que estar. Mas estar com ela ali, a importância dela. Esse ano também eu tive a chance de fazer uma oficina com Boa Morte do Ilê também, né? E estar com ele ali, trocando aquela ideia com ele, conversando depois. São experiências, assim, óbvio que a gente saber tocar é muito legal. A gente entra numa oficina porque a gente quer saber tocar. Sim. Mas junto com isso vem muita coisa, né? Com certeza, vem. É muita história, né? É muita história que vem, né? É um livro, assim, gigantesco, né? Que você vai descobrindo, né? E depois que você entra, você não quer mais sair também, né? É uma parada que você vai descobrindo coisas a cada dia, a cada aula você descobre uma coisa diferente, né? E isso faz bem, né? Pra vida, pra caramba, pro dia a dia. Você esquece. É que o nosso mestre estava até falando, o macaco. Pô, o cara quando vem aqui pra bateria ensaiar com a gente, pô, o cara esquece dos problemas, né? O cara às vezes está em casa com vários problemas, a grana que de fato é curta pra caramba. Chega no final do mês, o negócio não fecha. E quando o cara tá ali, o cara tá entregue, né? De corpo e alma. O cara consegue esquecer de problemas em casa, problemas familiares, né? E por isso que a gente recebe ali sempre os ritmistas muito, muito bem, com muito carinho, sempre com muita educação, como o mestre sempre fala pra gente, sempre muita educação, tratar eles com carinho. Eu sou um pouquinho mais durão. E a minha escola, ela veio mais um pouquinho, meu mestre Ami, que era durão. Mas tinha uma parada que eu aprendi muito com ele. Ele pegava a gente firme ali na bateria, mas no final era aquele abraço, era aquele papo, era aquele guaraná, era aquela porta aberta para você saber que você pode voltar, né? Então, a bateria eu sempre trabalho assim, né? Pego firme com eles, mas no final é sempre aquele sorriso, sempre aquele agradecimento, aquele muito obrigado, para ele saber que ele tem um amigo ali e que o amigo está chamando a atenção dele porque quer o melhor dele, né? E sabe que ele é capaz para aquilo ali. E muitas das vezes o cara vai para ali e aí fica meio de lado porque não está tendo a experiência, mas depois que ele entra na nossa parada ali, a gente dá as mãos para ele e a gente traz ele junto com a gente. É até o final. É lealdade. Eu escutei uma vez de uma amiga, e eu acho que é a maior verdade, cada dia mais eu vejo isso. Que assim, hoje em dia, no mundo que a gente está sempre no celular, sempre com os dedos ocupados, aprender um instrumento de percussão é a única coisa que te faz realmente desligar do mundo. Porque até se você está fazendo um exercício, de vez em quando você pega no celular. Quando você está aprendendo percussão, você não consegue desligar. Não consegue, porque você está envolvido, né? Corpo, alma, som. Você tá com todo o seu corpo respirando aquilo ali, né? Naquela pressão. E todos esses folclores grandes, ele exige muito de você. Pô, você vai numa
Você vai em Pernambuco ver um maracatu, pô, você se encanta com aquilo ali, né? Você vê 30, 40 alfaias, parece que o teu corpo vai sair do chão. Você vai no ensaio desse nosso aí, vai no ensaio da Vila, vai no ensaio da Portela, vai na Mangueira, na Império da Tijuca. Pô, quando a bateria sobe, pô, é aquela emoção. Pô, vai no centro, pô, qualquer um desses, e coloca pra cima, faz você esquecer de tudo. Com certeza, Mangueirinha. Não, e uma coisa que você falou muito sobre essa coisa do aluno, né, do aluno se sentir à vontade, porque assim, eu acho que a aula tem o professor e tem o aluno, então a gente tem que ter um ambiente legal, assim. Eu sou professora mais de matemática, não tem nada a ver com percussão. E eu acho que é muito isso, você tem que dar aquele, mais que seja assim, ainda mais matemática, né, que ninguém gosta, eu tento deixar o aluno mais à vontade possível, entendeu? Eu acho que é importante isso, para aquele aluno sentir que aquele lugar ali a gente está construindo uma relação de confiança e a gente está aprendendo junto, entendeu? Eu acho que é muito isso, assim, eu acho que quando você falou muito sobre essa coisa do ensinar, para mim, bateu muito no meu jeito de ensinar também, dessa coisa da gente construir um ambiente legal para aquela pessoa, tipo assim, eu quero continuar aprendendo. Legal. E você falou que matemática não tem nada a ver. Pô, tem tudo a ver com a gente. Nossa. Eu Quando a falo gente pra ela que ela tem que tocar, que ela já faz matemática. Ela fala, não tem nada a ver. Eu falo, tu que É. acha? vai ver, quando a gente começa a colocar as nossas figuras rítmicas, né? Cada figura, ela tem um valor matemático. Tem tudo a ver. Quando você faz o passo do Lucas Ciavata, você já está contando, né? Se você fizer o passo do Lucas Ciavata, um compasso quaternário, então você já conta 1, 2, 3, 4. Depois tem as subdivisões. Tudo a ver. Pô, tudo a ver. Pô, pode cair para dentro, pode ir lá no celeiro de bamba. Lá, Para você rodar, não vê, vocês têm toda vez que vem alguém aqui tem que falar que eu tenho que tocar. pode ir lá, pode pegar um catalita, pode pegar um chocalho, Tatayane, pode pegar uma caixa com PV e salgadinho, um surdo com Cirilo, mestre Ivo, pode ir lá. E você vai ver, vai até melhorar a dança, na hora de girar, hein? Vai por mim. Tá vendo, Gabriel? Não, eu acho assim, eu acho que por exemplo, assim, foi que eu já falei também várias vezes aqui, né, que a minha noção, assim, é a noção da hora da rodada, né, que tipo assim, você roda exatamente, assim, o refrão, né, que é o das baianas roda, né, tem exatamente o tempinho certinho pra tu rodar, entendeu? Não pode rodar mais rápido e rodar mais devagar, vai no tempo certinho do refrão, entendeu? Então, tem essa noção, assim, né, eu tava querendo dizer, assim, da questão do matemática, no caso tipo assim, né, não é exatamente a mesma Na relação com os alunos, amigos. É. Gostam de música, de matemática, já é um... Verdade. Quantos giros você faz no seu eixo na hora desse refrão desse samba? Isso, é verdade. Essa Você já pode fazer até uma questão de prova lá na tua. Coloca o refrão do samba e fala para eles quantos giros você consegue fazer no seu eixo do início do refrão até o final. Acabou? já gostei dessa. Tem aluna criança assim, mais nova, quando eu falo que é mais. Então roda! Eu falei, mas que rodar do nada, tem que ter a música pra ficar no ritmo, tudo. Mas já me dá ideia. Mangueirinha, gostei. Tudo a ver, tudo a ver. Mangueirinha, a gente falou muito de Vila, muito da bateria do teu projeto, né? Mas eu quero saber um pouquinho do teu trabalho no Carnaval de Rua com o Boitatá, que é outra delícia, né, gente? A gente falando com respeito e tudo, o Boitatá eu acho que é um dos blocos que mais respeita o Carnaval e todo mundo que veio antes, né? O Boitatá, de fato, é um bloco apaixonante. Mandar um abraço pro meu grande mestre e amigo, o Kiko, a Cris, Thiago, Paulino Dias, meu parceirão Scofield. São as pessoas assim que tocam Mãe Wanda, que tocam o cordão do Boitatá, né? E eu chego no cordão, eu sou convidado para fazer oficina, né? Para me dar aula para oficina. O Trambique me leva como ajudante dele, né? Eu e Peri, mestre Peri, falecido também,
para a gente montar uma oficina, porque o cordão ele tinha uma mini bateria, que já era de músicos, né? Mas queria ampliar essa bateria. E meu mestre ele foi convidado e ele me leva para fazer essa oficina. E eu faço a oficina durante alguns anos com ele lá. Aí depois essa oficina acaba. Aí um dos mestres também do cordão no Boitatá, que é o Ricardo Cotrim, que é meu parceiro, meu parceiraço até hoje, ele fala que queria voltar com essa oficina e me convida. E aí eu retorno novamente como um dos mestres principais assim dessa oficina para poder dar continuação naquele trabalho que tinha parado, né? E aí a gente vai montando essa bateria e essa bateria vai crescendo, né? Aí o Ricardo, ele sai do cordão no Boitatá e coloca o Paulino Dias como um dos grandes mestres nossos da bateria do cordão no Boitatá. Então a gente tem nós três ali, eu, Paulino e Scofield, a gente trabalha. Então são mais ou menos uns 50 ritmistas, né? Na qual grande parte é músico, e a gente dá oportunidade a alguns que não são músicos, né? Mas que já tocam, né? E todo ano é muita gente querendo tocar no Cordão Boitatá. Então nós temos uma orquestra que sai com 50 ritmistas e mais 50 sopros, né? Na rua e cantando no gogó. A nossa multidão é um bloco, de fato, um dos blocos mais charmosos assim do Rio de Janeiro. E todo ano a gente tem esse trabalho, um trabalho que fico muito feliz em fazer e consigo levar uma molecada minha também para que eles possam pegar essa referência, né? Eu pego sempre um pouco de cada, um da vila, porque eu tenho crianças e adolescentes em vários lugares do Rio de Janeiro, né, dando aula, né? Muita gente, eu pego um pouquinho daqui, pego um pouquinho de lá. Tem o meu parceiro também, Quininho, que é da Serrinha, e o Quininho, ele também traz a molecada da Serrinha, então a gente junta essa molecada toda junto com os músicos e a gente forma a nossa bateria. E no carnaval, o bicho pega e pega sério, porque o Boitatá é uma parada assim que é fogo. A musicalidade ali é enorme, né? Cara, o Boitatá pra mim é uma das coisas mais bonitas do Carnaval do Rio, né? O dia no Carnaval é muito bonito, né, no palco, mas o dia do cortejo não tem igual. Isso, o cortejo é maravilhoso. A gente teve alguns probleminhas assim em relação ao da onde que a gente ia sair, né? Alguns anos, mas esse ano já voltamos ali mais ou menos para próximo onde que a gente saía, próximo da Rua do Mercado, ali que é muito bom para a gente poder sair, né? Ali da 1º de março. E esse ano já foi um carnaval assim excelente. Fizemos uma dobradinha com a Casa do Choro. Quando nós chegamos em frente à Casa do Choro, paramos ali, aí fizemos um pouquinho de pixinguinha junto com os músicos da Casa do Choro. Então foi um momento lindo assim do cortejo. Acho que geral curtiu. Os nossos ensaios também são maravilhosos no Cordão do Bola Preta. Eu tava Todas as falando com a Gabi, desculpa, eu tava falando com a Gabi agora que meu aniversário ano que vem cai véspera de carnaval numa segunda-feira, que é 29 de janeiro. Eu acho que eu já decidi onde comemorar. Quando a gente falou do Boitatá, eu mandei, amiga, meu aniversário cai no dia de ensaio do Boitatá. Não, cai pra gente, a gente tem sempre no último ensaio, a gente tem aquela nossa saída que a gente nem divulga, né, mas todo mundo já sabe. Aí quando eu vejo a rua tá cheia pra caramba, já é meia-noite, saindo ali do Bola Preta, gente pra caramba. Graças a Deus, não saiu uma confusão, todo mundo se abraçando, curtindo, cantando, vibrando. O Boitatá, de fato, é uma bênção assim na nossa vida. É um trabalho que eu faço onde eu aprendo muito mesmo, né? Aprendo muito com os mestres que tem no Boitatá e eu consigo levar para minhas crianças. Isso que para mim que é o mais importante.
E por falar, gente, é muita criança. Por falar em mais criança, eu ia te perguntar lá do Favela Brás também, né? Que é outra delícia do. Não é do carnaval, mas tá ali pertinho do carnaval, né? Não deixa de ser. É, o Favela a gente começa em 2008. Eu e o Tom, a gente veio de um projeto anterior chamado Tô Ligado, lá em cima em Santa Teresa. E esse projeto ele acaba. Quando esse projeto ele acaba, a gente já tá meio caminho andado com as crianças. Aí o Tom fala: Mangueirinha, vamos fazer o nosso projeto. Eu falei: vamos, Tom. Aí o Tom já estava morando na comunidade, na Pereira da Silva, né? E vamos fazer. Aí vai nome pra cá, nome pra lá. Surge o Favela Brás, o nome Favela Brás. E aí a gente começa a tocar esse projeto dentro da casa dele, né? Ali ele dando aula de sopro e eu dando aula de percussão. E de ano a ano vem crescendo, vem crescendo. Aí chegou uma hora que não dava mais dentro da casa dele. E ali em Santa Teresa tem um convento chamado Assunção. E aí a gente Tom entra em contato com as freiras, né? E elas cedem. O Tô Ligado já era lá, né? O anterior. Aí o Tom entra em contato novamente. Elas cedem para a gente poder dar aula lá. E a gente continua dando aula para as crianças ali do Falete, Fogueteiro, Pereira da Silva, dos Prazeres e crianças ali da redondeza de Santa Teresa. E o negócio cresce, o negócio não para. E surgiu a ideia da gente entrar nos colégios municipais, né? E hoje, se eu não me engano, eu acho que a gente está nos 10 colégios. Só eu dou aula mais de 5 colégios. E eu acho que a gente tem para mais de 100 crianças aprendendo percussão e sopro. Então eles começam na percussão e flauta doce, escaleta, e depois eles passam para trompete, sax, trombone, e a gente já tem a primeira turma que já deu frutos. Os primeiros já são professores, os que não são professores mais já estão encaminhados na música, graças a Deus, já temos um no exército como músico, temos um outro agora que já está entrando, né? Fora os que já estão sendo encaminhados para a faculdade. Então, um projeto riquíssimo, um projeto que também muito me orgulha. Nossas aulas são todos os dias. Teve época que a gente deu aula de domingo a domingo. Aí agora vimos que a gente também precisa descansar um pouquinho. Então é de segunda a sábado. Ô, banheirinho, deixa eu atrapalhar um minutinho, porque eu, como professora, eu sei como é que é. A gente, quando é professora, não, dá para pegar mais uma turma, dá para pegar mais um aluno, dá para pegar mais. A que horas eu vou dormir? Não sei, talvez não durma. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Pô, eu tava dando aula domingo, a gente tava dando aula domingo de manhã. A aula é no aterro, ou se não no CIEP Tancredo Neves, quando chove, né? Cara, eu saía do Cibic, às vezes eu saía do Cibic 4 horas da manhã, né? Show de sábado. Chega em casa às 4, 5 horas. Pô, acordava e direto lá para dar aula e chegar animado, porque a molecada, eles têm 8 anos, 8, 9 anos, eles estão com a energia plena, né? Então, corre para lá, corre para cá e brinca com eles. Eu sei que quando acabava a aula, 12:30, eles iam embora. Nossa, mãe, eu não era mais ninguém. Eu vinha para casa me arrastando para casa, né? Pegava, às vezes, um metrô e vinha me arrastando para casa. Aí o Tom falou: não, a gente está trabalhando muito, de domingo a domingo, vamos passar essa aula para sábado, né? Para a gente ter um dia de descanso. Aí é isso, aí a aula é até sábado agora. Isso, Magrinha, olha só, se deixar a gente vai ficar fazer uma maratona aqui de episódio. Então, olha só,
A gente já está chegando no fim, mas ó, você já está intimado a voltar para uma parte 2, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. Com certeza, com certeza. Falar de criança, falar de educação é extremamente importante, ainda mais falar de educação para crianças de comunidade, aonde a coisa não chega da forma que tem que chegar. Com certeza, Mangueirinha. Mas olha só, você não vai escapar desse momento final da gente, que é um momento assim que você falou que você não era mais ninguém, mas agora você relaxa, entendeu? Relaxa, faz aquela respiração profunda, porque você chegou na nossa terapia de carnaval. E eu vou te perguntar, Mangueirinha, o que que você vai pensar, responder pra gente o que o carnaval representa na tua vida? E meu gato miou no fundo, gente, mas vamos lá. Hoje Pegou no meio da pergunta, amiga? eu peguei, eu tô. Tá. Hoje, que é o carnaval, como sempre foi para mim? Carnaval, eu respiro ele, né? Acaba o carnaval e já tô pensando no que vai acontecer o próximo ano. A gente não trabalha 6 meses, a gente trabalha o ano todo. Carnaval, ele é minha fonte de renda. É onde que eu consigo colocar dentro da minha casa o feijão, onde que eu consigo pagar minhas contas, né? Onde que eu consigo ter uma vida digna, né? O carnaval, ele tem uma importância ímpar na minha família. Eu fui criado dentro do carnaval. Meu pai cantava no carnaval, nas escolas de samba. Meu pai era intérprete de disputa de samba. Então, eu passei por quase todas as escolas de samba com meu pai, acompanhando ele. Minha mãe, diretora de harmonia, diretora do departamento feminino, dona de ala. Então, o carnaval ele movimentava a economia na minha residência. Então, é uma coisa que, para mim, é extremamente importante. Com certeza, Mangueirinha, é isso aí. A gente não conseguiu aprofundar tudo, mas enfim, vamos voltar depois para a parte 2. E eu queria agradecer a presença. A gente adorou conhecer um pouco dos seus projetos, não todos, mas um pouco dos seus projetos. E o nosso momento final aqui é para você, é o nosso momento beijo Sandy Júnior. Você manda beijo para quem você quiser e aproveita, divulga as suas redes sociais, divulga os seus projetos, esse momento jabá também. E obrigada pela presença. A gente adorou conversar contigo e vamos depois marcar essa parte 2, hein? Ah, beleza. Então não posso esquecer de ninguém, porque senão eles vão me cobrar. Primeiramente, mandar um abraço para todos os nossos ritmistas, né? Da Vila Isabel, para os meus companheiros, da direção de bateria. Como é muita gente, não vou falar nome para não esquecer de ninguém, né? Mandar um abração pro meu mestre Macaco Branco, cara que confia no meu trabalho, que me convidou, na qual eu confio no trabalho dele também. Sou muito fã dele. Mandar um abraço para minhas crianças do Herdeiros da Vila, o meu mestre Vitor, né? E o Mike, que estão na frente da bateria do Herdeiros da Vila. Mandar um beijo para todas as crianças Pau da Bandeira, do Morro do Macaco, minha presidenta Duda, todas as minhas crianças do Favela Brás, todos os colégios que eu dou aula, bateria Team, todos os meus alunos, todos os meus professores, lanchonete, que é na Gamboa, um trabalho maravilhoso que eu faço com a molecada ali daquela região ali, mandar um beijão para eles. Eu tenho uma bateria com adultos, que é no Leme, né, que eu dou aula toda terça-feira, bateria do Balança Mas Não Cai. Eu chamo ele de minhas crianças, né? Mas são todos adultos. Um beijo para eles também. E mandar um beijaço para minha família, samba independente dos bons costumes, que tem um slogan que toda quinta-feira tem. Nós estamos todas as quintas na Fundição Progresso. Quem não conhece, quem nunca viu, está convidado para chegar lá. Como o Reuben Neto fala, é a nossa missa. Nossa missa começa às 8h30, a casa abre. 9h30 em ponto, já começa o primeiro set, cantando muito samba, cantando muito pagode e passeando por alguns ritmos do folclore brasileiro. Então, espero que não tenha esquecido de ninguém, meu parceiro Tom Ash,
parceiraço mesmo, irmão, camarada, Kiko, meu maestro que abriu porta. Eu tive um programa de rádio, o Segundo Podemos Falar, Leandro Braga. Mandar um beijo especial para a pessoa que sempre me dedicou a vida toda dela para mim, né? Até hoje. Mandar um beijo para minha mãe, Dona Vera, em Vila Isabel. É uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que ímpar, né? Se eu ficar falando, até choro. É pessoa que me coloca na trilha. Mandar um beijo também para a pessoa que sempre está do meu lado aqui também, especialíssima, está aqui ouvindo tudo que eu estou falando, que é a Débora, que é minha esposa, né, que me ajuda muito, que me vê esse nervosismo quando eu tenho que ligar o computador ou o celular. É ela que resolve esses problemas, né, minha companheira, que está de fechamento para tudo. Mandar um beijo para ela, para meus familiares, meus afilhados, a molecada toda. E é isso. Valeu, Mangueirinha. Então, beijos dados, não esqueceu de ninguém. Brigadão pelo papo. E a gente depois se esbarra aí quando começar o ensaio de Vila Isabel. Vai ter um evento no final do mês, né? Então a gente já estarei lá com a minha baiana. Nath disse que vai também. Se hoje não conheceu o Miguel, nosso estagiário, que também faz parte das gravações, também vai. Ah, valeu. Muito obrigado pelo convite de vocês. Isso é importante para a cultura nossa, para a cultura do samba. Essas informações, as pessoas que vocês trazem para ser entrevistadas, todo mundo tem que de fato conhecer, que são pessoas de muito respeito dentro das suas comunidades e nas suas agremiações. E vamos marcar essa sua segunda passagem por aqui, que tem muita coisa que a gente ainda quer saber. Ah, valeu. Muito obrigado. E aqui, ó, quem quiser seguir, é esse aqui, ó. me.mangueirinha no Instagram. Combinado. Então, galera, tá com o celular na mão, já vai lá e segue, hein? Mangueirinha, a gente amou o papo, é sério. A gente precisa de um segundo episódio, porque é muita coisa, homem. Tu faz muita coisa no carnaval, no samba. A gente precisa de um segundo episódio contigo para fazer a parte 2. Nath, eu concordo. A gente já tem que ver nas suas agendas aqui para acertar e ter esse segundo bate-papo com o Mangueirinha. Então, vamos já decidindo isso aí, entendeu? Porque a gente precisa falar tudo que esse homem faz no carnaval, porque não é pouca coisa não, gente. Olha, eu achava que eu tinha muito fôlego, mas olha, Mangueirinha, você tá de parabéns. É isso, galera. Então, semana que vem a gente tá de volta. E antes disso, ó, terça-feira, todo mundo batendo ponto lá no coletivo para tomar uma cerveja, bater aquele papo com a gente, hein? Gabi, quem a gente tem na semana que vem? Se não gosta que eu dê spoiler, eu vou jogar ele pra você. Gente, para vocês verem que a Terra plana não gira, ela capota, né? Olha só, eu tô no momento de divulgar, entendeu? Dar um spoiler da próxima semana. Na próxima semana, a gente vai receber o pessoal do Bloco Queen para um bate-papo muito legal, né? Para saber como que surgiu essa ideia do bloco, música. Gente, tá imperdível. Então a gente se vê na semana que vem. Beijão! E, gente, quem sentiu falta de nosso estagiário Miguelito aqui hoje, sabe o que foi? Miguel tá, como todo estagiário, né? Tá preso com provas na faculdade. Então, Miguel já tá de volta, mas ele tá só, a gente teve que liberar ele para estudar. É isso. Semana que vem a gente tá de volta. Beijo!